Jesus. Amém. Por favor, abra a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo registrou Mateus, capítulo 17. Aleluia. Obrigado, Jorge. Capítulo 17. Nós vamos ler o verso de número 1 e o 2 para efeito de contexto. Depois nós vamos para o versículo de número 14, tá bom, irmãos? Verso de número 1 e 2, Mateus 17. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 17, verso de número 1 diz assim a palavra de Deus: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Diga-se, irmão, como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como luz. Diga assim, como luz. Vamos para o verso 14. O texto diz: e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando sofrereis? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Diga assim, irmãos: pouca fé. Pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como, ele não está dizendo do tamanho, ele está dizendo como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, hoje nós falaremos sobre a temática crescendo na fé. Diga assim, crescendo na fé. Crescendo na fé. A abordagem que nós fizemos aqui é quando o Senhor Jesus vai explicar o motivo que os discípulos não puderam expulsar os demônios, e ele vai dizer que foi por causa da sua pouca fé. Por causa da sua pouca fé, eles não puderam expulsar aquele demônio. Então nós vamos estudar um pouco sobre a ideia de como que a nossa fé ela pode crescer, como que a nossa fé ela pode se aumentar. Porque nós tomamos por leitura o capítulo de número 17, a partir do verso de número 1. Se você quiser acompanhar comigo, o texto vai nos trazer
um acontecimento muito importante. O texto vai dizer que o Senhor Jesus, ele havia levado consigo Pedro, Tiago e João. Quem Jesus levou consigo, irmãos? Pedro, Tiago e João. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Então quantos discípulos ficam? Se ele leva 3, quantos discípulos ficam? Vocês estão bom de conta, hein? Ele leva 3, quantos discípulos ficam? 9 discípulos ficam. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E o texto vai dizer que ele levou-os ao alto monte. E o texto nos diz que ele se transfigura diante dos seus discípulos. O que é essa transfiguração? Jesus, nesse momento, a única hora no Evangelho, o único momento do Evangelho que ele vai revelar a sua glória para os seus discípulos, irmãos. Agora os irmãos só olhem o cenário. Se os judeus já achavam um evento maravilhoso quando Moisés ele sobe para o monte e ele fica 40 dias diante do Senhor ministrando e o Senhor dando revelações, e quando Moisés ele desce do monte depois de 40 dias, o texto vai dizer que o rosto de Moisés estava brilhando, uma luz estava sobre o rosto de Moisés. Só que Jesus vai dizer que ele é maior do que Moisés. E quando ele vai transfigurar-se diante dos seus discípulos, olha o que Mateus diz. Mateus vai dizer que o rosto de Jesus parecia como o sol. Imagine a luz que estava no rosto de Jesus. Maravilhoso. E o texto vai dizer que o seu a sua roupa, a sua vestimenta, ela fica parecendo uma luz resplandecente. Agora imagine os irmãos. Quem já tentou aqui olhar para o sol por mais de 3 segundos? Quem já tentou? Eu já tentei, irmão. Você nunca tentou isso? Eu já tentei. A gente não dá conta de olhar e o sol está distante. Agora você imagina Jesus próximo deles e o rosto refletido como o sol brilhante e a sua veste resplandecente diante deles. Ó, eu vou te dizer uma certa vez nós fomos para Ribeirão Preto e nós fomos para um monte orar, buscar a presença de Deus. E nós nunca tínhamos visto, Alex, os mistérios de Deus. Eu não sei se alguém aqui já viu também, mas eu nunca tinha visto, André, os mistérios de Deus. E foi lá naquele monte que a gente estava passando um período de oração, e o pastor Luciano levantou as mãos e disse assim: quem aqui já viu o chão ficar fluorescente? E todo mundo, eu não vi. Quem aqui nunca viu? Então agora hoje vocês vão ver. Aí começou a cutucar outro, né? Será que vai acontecer mesmo? Será que não vai acontecer? Será que vai pegar fogo? Será que não vai? Irmão, em 10 segundos de oração ele levantou as mãos e disse assim: Senhor, eu te peço, começa a clarear esse mato, começa a clarear esses bichos, que tinham os bichos ali por perto, começa a clarear tudo em nossa volta, só para que eles vejam o resplendor da sua glória. Irmão, estava todo mundo de olho fechado, de repente a gente abriu os olhos, irmão, o mato começou a ficar fluorescente, as formigas que estavam passando naquele lugar ficaram parecendo vagalume, ficaram todas fluorescentes. Tudo aquilo que estava em nossa volta começou a se clarear. Aí de repente ele parou e disse assim: agora chegou a hora, dá para a gente ir embora. E a gente foi embora para casa. Que experiência maravilhosa. E essa experiência foi minúscula. Agora imagina os discípulos diante de Jesus, o rosto de Jesus parecendo o sol, a veste de Jesus parecendo uma luz que clareava de uma maneira maravilhosa e esplendorosa. Isso foi uma experiência que o Senhor Jesus ele vai possibilitar aos seus discípulos. E o texto vai dizer que quando Jesus ele aparece com a sua veste talar, tinha um objetivo. De repente aparece Moisés e aparece Elias. E por que aparece Moisés e Elias? Moisés era representante da lei e Elias era representante dos profetas. Então era a lei
e os profetas em concordância, apontando para Jesus, dizendo: Ele é o Senhor, tudo o que Ele dizer, pode seguir o que Ele tem. A lei e os profetas se encurvando diante da soberania de Jesus Cristo. Moisés e Elias aparecem no texto. Porém, irmãos, agora a gente vai seguir para o nosso tempo. O nosso tempo é crescendo na fé. Diga: crescendo na fé. A gente vai sair, o cenário vai mudar aqui totalmente. Você vai comigo para o verso de número 14 e nós vamos perceber que o cenário ele modifica-se. Nós passamos da montanha da glória para o vale da necessidade. A montanha que revelava a glória de Deus, a montanha que revelava o esplendor da glória, agora nós vamos perceber que vai aparecer um vale de necessidade. O que acontece aqui a partir do verso de número 14? Eu só vou dar uma pequena explicação, depois nós entramos no verso de número 14. Jesus ele desce do monte, e quem estava com Jesus, irmãos? Jesus ele desce do monte, e quem estava com Jesus? No barquinho? Não, sem barquinho. Então estava Pedro, Tiago e João com Jesus, ok? Jesus está descendo do monte. Quantos discípulos ficaram lá do outro lado? 9 discípulos. Então, Mateus, Jesus está vindo do monte da transfiguração, após dar uma experiência tremenda para os seus discípulos. Tem 9 discípulos esperando ele lá embaixo. De repente Jesus vai se aproximar dos seus discípulos, e a multidão está em volta dos discípulos. De repente Jesus ele observa que está acontecendo uma confusão em volta dos seus discípulos. Por qual motivo? Porque o pai havia levado o seu filho único, que estava possesso de demônios, para os seus discípulos. E o texto vai dizer que os discípulos não puderam expulsar os demônios. E sabe o que aconteceu? Os escribas que perceberam que os discípulos não haviam conseguido expulsar os demônios, os escribas estão acusando os discípulos e dizendo para eles: vocês não são de nada. Vocês vieram um homem aqui, trouxe o seu filho que está endemoniado, mas vocês não conseguem fazer nada. E sabe qual que foi o problema? Do lado de cá estão os discípulos discutindo com os escribas, falando para eles o motivo porque eles não haviam conseguido expulsar o demônio. Na verdade nem eles sabiam, mas eles estavam argumentando. E Jesus, quando chega no cenário, ele observa que tem uma multidão em volta dos discípulos. Os escribas estão acusando os discípulos estão tentando se defender diante dos escribas, e do outro lado tem um jovem endemoniado precisando de ajuda. Esse é o cenário. Enquanto alguém está discutindo, se preocupando com as questões dessa vida e dessa terra, do outro lado tem alguém em necessidade, precisando de um socorro, precisando de um auxílio e precisando de uma ajuda. Jesus não vai dar uma palavra diretamente para os seus discípulos, mas Jesus vai de encontro com aquele que precisa. Jesus vai de encontro com aquele que está precisando no momento de uma ajuda. Jesus não vai se envolver na discussão dos discípulos e dizer: não, é por causa disso, é por causa daquilo. Ele vai proteger os seus pupilos e dizer: não, é por causa disso ou daquilo. Não, Jesus vai explicar isso depois lá dentro de casa, porque assunto ministerial não se resolve na frente dos outros, se resolve em casa. Por quê? Porque tem alguém necessitado lá, precisando de ajuda, precisando de socorro, precisando de auxílio. E quem que é esse alguém? Aqui nós vamos aprender com esse alguém. Verso de número 14: redobre as suas atenções
A pergunta que eu faço para o texto e faço também para cada um de nós: como que nós podemos crescer na fé, irmãos? Se o nosso tema é crescendo na fé, e lá na frente Jesus vai indagar eles por causa da pequena fé, como que nós crescemos na fé? O primeiro ponto, para quem quiser anotar, é ter uma atitude de fé, ok? Como que eu cresço na fé, pastor? Primeiro ponto, ter uma atitude de fé. Verso de número 14, o texto vai dizer assim, olha o que o texto vai dizer: e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem. Aleluia. Então a primeira verdade do texto que aparece aqui é que um homem aproximou-se de Jesus. Vamos repetir isso? Diga assim: um homem se aproximou de Jesus. O homem se aproximou de Jesus. Então qual que é a primeira atitude de fé que esse homem vai ter? Ele vai se aproximar. Se você não falar, a gente não vai conseguir se aproximar. Então vamos falar todos juntos? O que esse homem fez? Ele se aproximou. Ele se aproximou. O que esse homem ele vai fazer? Esse homem ele vai dar um passo de fé. Eu me lembro que no início da minha conversão eu estava indeciso para saber se eu ia para Jesus ou se eu ficava com Satanás. A pastora que estava dirigindo o culto, ela só usou essa palavra aqui: você só precisa dar um passo de fé. E nessa trajetória da vida, eu vim aprendendo que crescer na fé é eu dar um passo de fé. E depois Deus coloca o chão para mim pisar. Esse homem ele vai fazer o quê? Dar um passo de fé. O texto vai dizer que ele se aproximou de Jesus. Segundo ponto, esse homem poderia ter ido embora para a casa dele. O texto vai dizer que ele se apresenta diante dos discípulos, e os discípulos não conseguem resolver o problema dele. Você sabe o que ele poderia fazer? Quer saber de uma coisa? Já que não resolveu o meu problema, eu vou embora para minha casa. Mas esse homem não foi embora para sua casa. Segundo ponto, esse homem não desistiu. Terceiro ponto, esse homem vai tentar novamente. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Quem somos nós quando as adversidades aparecem? A gente vai embora, a gente desiste ou a gente enfraquece? Primeira coisa que a gente pode aprender, porque Deus já está falando com a gente. Como que eu cresço na fé, pastor? Aproximando-se de Jesus, dando um passo de fé e fazendo o que mais? Não desistindo com facilidade. Esse homem tinha tudo para ir embora, irmãos. O que eu quero deixar claro para os irmãos, que esse homem está cheio de problema. Esse homem está cheio de adversidade. Esse homem está cheio de lutas. Esse homem está cheio de provações. Mas ao invés de ele se afastar, ele se aproxima de Jesus. Ah, irmão, só para quem não entendeu, eu vou dizer de novo: a adversidade não vai afastar a gente de Jesus. Eu vou dizer de novo: a enfermidade não afasta a crente de Jesus. Eu vou dizer de novo: o deserto não afasta a crente de Jesus. Olha o que Tiago vai dizer: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. A palavra não afasta a crente.
adversidades, lutas e provações na vida desse homem. E quer ver um algo? Quem aqui gostaria de crescer na fé? Então, com muito carinho, muita humildade, diga para o seu irmão assim: olha, irmão, não desista com facilidade. Não desista com facilidade. Você quer continuar crescendo na fé, irmão? Ou já se desmotivou? Eu posso continuar a pregar, irmão? Quem aqui está animado para ouvir a palavra de Deus? Eu estou animado para pregar e para te ensinar também. Então a primeira atitude de fé que esse homem vai ter, o que ele vai fazer? Ele vai se aproximar do Senhor Jesus. Assim como este homem, em meio às dificuldades da vida, ele se aproximou de Jesus, nós também podemos nos aproximar um pouquinho mais do Senhor Jesus. Eu estou a profetizar na igreja que vai ter luta, vai ter prova, vai ter adversidades, vai ter dor, vai ter choro. Vai, pastor? Vai. O único lugar onde o choro para, irmãos, é lá no céu. Lá não tem mais choro, não tem luto. Se você quiser, eu faço uma oração agora para Jesus te levar para lá. Você quer? Ninguém quer, né? Todo mundo quer ficar aqui. A gente só não quer as provas, a gente só não quer as lutas. Mas se alguém não quiser prova, luta e choro, eu faço uma oração agora para você subir. Aqui tem prova, aqui tem luta, aqui tem dor, aqui tem adversidade, aqui tem provações. Mas o Senhor está dizendo que as provações não vão nos afastar de Jesus. Se você quer crescer na fé, se aproxime mais. Quem quer se aproximar de Jesus? Quem veio hoje aqui para se aproximar um pouquinho mais de Jesus? Nós crescemos na fé. Primeiro ponto, verso 14. Nós crescemos na fé quando nós se aproximamos de Jesus. Então, quando nós se aproximamos de Jesus, nós vamos crescer na fé. E entendamos, irmão, que para crescer na fé, como que nós identificamos um crente que ainda não é maduro na fé? Quando as provações chegam, irmão, pronto, a gente identifica um crente maduro assim, quando as adversidades chegam, quando as provações, as lutas, porque a prova da fé, ela revela a maturidade do crente. Não é o crente que prega bem, não é o crente que louva bem, não é o crente que tem dons ministeriais e deva se buscar, não é. Mas a maturidade na vida do crente é quando ele entende que a adversidade está servindo para aprimorar um pouquinho mais da sua vida. E por não entender a provação da fé, uma geração inteira morreu no deserto, irmãos. Somente pela fé, Josué e Caleb, daquela geração passada, adentrou na terra prometida. Eu estou dizendo que viver pela fé não é para a maioria. De fato, viver pela fé é para poucos. E eu quero crer e acreditar que esses poucos estão nessa quinta-feira aqui nessa noite, nessa casa de oração. Muitos lá fora estão vivendo pela vista, estão vivendo pelos prazeres, como a pastora já falou, assim como Esaú. Esaú estava preocupado com a sua vista, enquanto Jacó, ele se preocupou pela fé, pela promessa. Então nós somos chamados para viver pela fé e não pela vista. Primeira atitude desse homem, ele se aproximou. Volte para o verso 14, vamos ver no texto a segunda atitude desse homem que nos faz crescer na fé. Irmãos, eu só sei ensinar assim, lendo o texto. Então vamos ler o texto. Verso de número 14 diz: e quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem. Qual que foi a segunda atitude desse homem? Ele se pôs de joelhos. Aleluia. Segunda atitude para crescer na
E eu estou falando de crescer na fé. Eu já falei aqui do Salvador em busca dos perdidos. Eu já falei aqui de emoções protegidas. E o Espírito de Deus ministrou ao meu coração que nós precisamos crescer um pouco mais na fé. Então está vindo revelações para a igreja, para que a igreja possa identificar o que Jesus está falando. Primeiro ponto é se aproximar de Jesus quando as adversidades chegarem, quando as tribulações chegarem. Não é se afastar da igreja, não é se afastar de Jesus. Tem crente, irmão, que quando a prova vem, ele nem no culto mais aparece, irmão. É até difícil dar glória a Deus nessa parte, né? Tem crente que quando as provas vêm, ele não consegue mais participar dos cultos, irmão. Isso é uma luta espiritual que essa pessoa está vivendo e está passando. E pela fé ela precisa vencer isso. E como que eu venço isso? Se aproximando de Jesus. Segundo ponto que esse homem vai nos ensinar a crescer na fé: pondo-se de joelhos. Essa expressão, pondo-se de joelhos, é uma expressão que significa súplica e ajuda. Quando ele se coloca de joelhos diante de Jesus, ele está suplicando para Jesus. E na sua súplica, sabe o que ele está dizendo? Ajuda-me, Jesus. Irmãos, quem aqui no momento de dor e de aflição colocou o joelho no chão e disse: Jesus, me ajuda, me ajuda. Você sabe o que a Bíblia vai dizer? Que o nosso socorro, pega isso aqui, irmão, o nosso socorro está no nome do Senhor. Então quando eu digo assim, Jesus me ajuda, eu já estou sendo socorrido naquilo que eu estou precisando. Quem pegou essa parte aqui? Quem pegou essa parte? Então eu preciso liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Quando você estiver precisando de algo muito importante, quantos aqui precisam de algo, de uma intervenção de Deus? Então essa palavra é para você. Quando você estiver precisando de algo da parte de Deus, antes de falar com qualquer pessoa, coloque o joelho no chão e diga: Jesus, me ajuda, Jesus. E eu vou profetizar de olho aberto, hein? Está vindo ajuda lá do céu para a igreja. Mas isso é para aqueles que, em vez de pedir ajuda para os outros, primeiro, joelho no chão, súplica, testa no pó, irmão. Aleluia. Ela é servidar assim. Testa no pó, irmão. Quer ver algo que quebranta o coração de Jesus? É quando o crente coloca a testa no chão, irmão. Ela é assim. Parece que o céu se abre quando o crente põe a testa no chão. Ele está dizendo: Senhor, eu não tenho mais a quem recorrer, eu não tenho mais a quem pedir ajuda, mas eu sei que o Senhor pode me socorrer, eu sei que o Senhor pode me ajudar. É isso que esse pai aflito vai fazer. Jesus, me ajuda, Jesus. Jovens, coloquem a testa no pó. Irmãs, coloquem a testa no pó. Pastores, vocês precisam ser os primeiros a colocar a testa no pó. Obreiros, coloquem a testa no pó. Afastem o pó. E a Bíblia diz que talvez assim haja esperança para nós. Irmão, isso aqui é uma chave. Isso aqui vai virar uma chave no seu ministério, irmão. Duas chaves eu preciso te dar. Eu dei uma aqui na terça-feira. A Agatha fez. Se mais alguém fez, vai entender do que eu falei. Ela me mandou mensagem hoje. Sabe o que ela falou? Pastor, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Na terça-feira eu disse aqui para os irmãos: irmãos, antes de vocês orarem
10 minutos do seu tempo, e nesses 10 minutos não peça nada, não busque nada. Nesses 10 minutos só adore a Jesus, só isso. Pastor, como que eu faço isso? Levanta as mãos quando estiver de joelho e comece a liberar palavras que são bíblicas, sobre a soberania de Deus, dizendo: o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Você vai perceber que a ansiedade que você estava começa a diminuir. Mas não pega essa chave aqui, irmão. Eu estou te falando de coisas que eu vivo, estou te dando de experiências do que o pastor vive para a igreja. Quem já faz sabe que isso é verdadeiro. Quem não faz, comece a fazer 10 minutos de adoração antes de orar. Só adore, irmão. Você vai perceber que a sua ansiedade vai começar a ser colocada no lugar certo. Você vai perceber que os seus vasos sanguíneos vão começar a trabalhar melhor. O seu oxigênio mental vai começar a trabalhar melhor. Só adore, 10 minutos de adoração. Só dizendo que Ele é maravilhoso, que Ele é perfeito, que Ele é justo. Nesses 10 minutos não vale nada. Só adore, só bendiga. Depois que você adorou, aí você bate, você pede, você busque a presença de Jesus. Aí você vai perceber que a sua oração vai tomar um nível diferente. Você vai entrar num mistério diferente com Deus. Vai vir coisas no seu pensamento e na sua oração que faz tempo que não vinha. Você vai deixar de interceder por você, porque você passou um tempo em adoração, e de repente você vai começar a suplicar a bondade de Deus sobre a vida das pessoas. Vai começar a interceder o perdão de Deus sobre a vida das pessoas. E esse homem está fazendo isso, está suplicando. Testa no chão. Além de suplicar, ele vai pedir ajuda. Só que joelho no chão também fala de reverência e honra. Então, quando eu coloco o joelho no chão, irmãos, nós precisamos entender que nós não estamos colocando o joelho no chão diante de qualquer rei. Nós não estamos colocando os joelhos no chão diante de qualquer homem. Nós estamos colocando o joelho no chão diante do nome que está acima de todos os nomes. A carta aos Hebreus diz que quando nós vamos orar, nós devemos ter ousadia para entrar no santo dos santos. O povo judeu não poderia, eles ficavam no átrio, o sacerdote no lugar santo, e uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. Quando Jesus ele subiu na cruz do Calvário, e o texto vai dizer que ele diz: está consumado. O véu que havia no templo se rasgou de cima a baixo, só para a igreja poder entrar no lugar santo agora. Então, quando a igreja bota o joelho no chão, irmãos, nós não estamos diante de qualquer pessoa. Aleluia. Nós estamos diante daquele quem fez os céus e a terra. E a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra ela dura para todos. Veja que, não precisa ir lá comigo, que o tempo não vai dar, mas eu vou ler para você. Olha o convite que o salmista faz. Vinde, Salmos 95:6. Vinde, e o que? Adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos guia.
assunto de se ajoelhar é um assunto muito sério. E o mundo espiritual sabe disso, viu? Porque quando Satanás vai se apresentar diante de Jesus, você sabe o que ele fala para Jesus? Se você se colocar de joelho e me adorar, Jesus, eu vou te dar todos esses reinos. Olha que assunto sério. Ele vai dizer para o nosso Senhor, Alex. Imagine nós, que somos comedores de cuscuz, de arroz e feijão com farinha. Imagine nós, para o soberano Deus, o Criador de todas as coisas, ele se apresenta e diz assim: ó, ei Jesus, se você se colocar de joelho e me adorar, eu te dou todos os reinos. Imagine a gente, Alex, o que o mundo não vai fazer para a gente se ajoelhar diante desse mundo. Imagine o que Satanás não vai querer fazer para que o crente se ajoelhe diante desse mundo e diante do cenário atual. Só que eu acho maravilhoso que o verso de número 10, o Senhor Jesus vai responder o mundo espiritual, não com a força do seu braço, mas ele vai responder o mundo espiritual com a força da palavra de Deus. Olha o que Jesus vai dizer para Satanás. E disse-lhe Jesus: vai-te daqui, porque está escrito: ao Senhor Deus adorará, e somente ao nome dele servirá, para a glória e louvor do nome de Jesus. Sabe o que Jesus estava dizendo? O meu joelho é só diante do Deus Todo-Poderoso, para a glória e louvor do nome de Jesus. Esse homem nos ensina que quando nós colocamos os nossos joelhos diante de Jesus, nós podemos crescer. Aleluia. A primeira pergunta que eu faço para alguém, e isso está no texto. Você quer ver no áudio? Já a gente vai para lá, mas eu só vou dar uma pincelada aqui. Quantos discípulos estavam no monte com Jesus? Quantos discípulos estavam lá embaixo? E Jesus vai dizer para eles que eles não puderam expulsar o demônio por causa da sua pequena. Só que Jesus vai dar uma chave. Ele vai dizer assim: essa casta de demônio, ela não sai se não for com oração. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles que ficaram lá embaixo? Chegou o momento que vocês pararam de orar. Eu preciso dizer isso. Nós estamos em família aqui hoje, sim ou não? Sim. Pronto. Eu preciso dizer isso. Infelizmente, irmãos, a gente vive dias que crentes em Jesus só conseguem orar quando estão dentro da igreja. Quando vão para casa, não conseguem se ajoelhar diante de Jesus. E talvez, irmãos, 90% dos nossos problemas, que a gente já disse que tem, estariam resolvidos se nós estivéssemos orando um pouquinho mais. Receba essa palavra no seu espírito. Muitos de nós só conseguimos orar e achamos, que estamos tendo um relacionamento profundo com Jesus. Jesus, eu sei que Ele é, claro que eu sei. Eu estou na igreja de quinta e domingo, só que a gente não entende. Porque quando sai daqui, a gente não está conseguindo passar nem 15 minutos de joelho dentro do nosso quarto. E Jesus já tinha deixado isso claro, que nós deveríamos adentrar sobre o nosso quarto, fechar a porta sobre nós e orar ao Pai que está em secreto. Eu preciso liberar essa palavra para a igreja.
90% dos seus problemas estariam resolvidos se você estivesse orando um pouquinho mais. Eu vou perguntar porque eu preciso perguntar: quantos ainda querem continuar crescendo na fé? Só que você entendeu que para crescer na fé, nos momentos da luta, vai ter que vir para o culto? Quem entendeu isso aqui? Vai dar glória a Deus ou vai ficar quieto? No momento das provas, vai ter que vir buscar a Jesus? Aí a gente cresce na fé. Eu já passei bocados, irmãos, bocados, com enfermidades, com a pastora enferma, minhas filhas enfermas, mas todas as vezes que eu fui para o culto, mano, se a situação não tinha mudado do lado de fora, do lado de dentro a situação mudou. Todas, não teve uma, Cintia, que não mudou. Todas as vezes Deus usou alguém, um cântico, uma palavra, ou quando eu fui pregar, achando que eu ia ser usado por alguém, na verdade não, estava sendo mudado dentro de mim alguma coisa. É por isso que eu estou ficando aqui. Já era para mim ter saído, mas eu preciso ficar mais aqui. Eu já disse isso aqui há um ano atrás para essa igreja, e vou voltar a dizer: essa igreja não vai muito longe se os obreiros, os pastores e as irmãs não tiverem de joelho diante de Jesus. Eu preciso dizer isso. Se essa igreja não, os jovens não vão muito longe se não aprenderem a orar. Não vão. No máximo vão estar passando tempo aqui. É só isso. Mas se não aprender a ter um relacionamento com Jesus, nós vamos estar igual os 9 discípulos que ficaram. Quando o demônio chegar, a gente não vai conseguir mandar embora. Ela é maravilhosa. Chama o pastor, chama a missionária, chama, nada disso. O Senhor deseja te dar autoridade para os demônios sair desse lugar em nome do Senhor Jesus. Só que para isso acontecer, eu preciso te confrontar com a palavra. Joelho. Eu acho fantástico quando alguém, no grupo das irmãs, no caso Sil, ou a pastora Cátia, esse pastor tem uma ideia aqui para o grupo. Por quê? Isso revela que ela, para ter a ideia, precisou fazer o quê? A ideia dos grupos não pode vir dos pastores. A ideia dos grupos precisam vir de cada um da sua liderança. Cadê os líderes para dar glória a Deus? Glória a Deus! A gente aperta os líderes também, irmão. Está pensando o que, já? Se aquele que vai ministrar o louvor não está derramando unção aqui, o que está acontecendo? O problema está nos músicos, está em quem? E não é todo culto que tem poder de glória que a gente vai sair do mistério rodando, pulando. Mas, irmão, pelo menos o barulho do lado de dentro de você tem que acontecer. Eu queria continuar, mas Jesus está me motivando muito a ficar aqui. Eu vou repetir o que eu falei há um ano atrás. Essa igreja não vai muito longe se não passar um tempo maior de joelhos. E no final do culto eu dou um convite para fazer para a igreja sobre oração. Um convite para fazer sobre a vida dos irmãos, para que nós pudéssemos orar. Irmãos, tem mais 2 atitudes para falar. E quinta-feira que vem a gente encerra esse ensino. Só que tem muita coisa a ser falada. Hoje não dá para mim mais. Nós já vamos encerrar por aqui, porque se eu entrar no outro ponto vai ficar faltando. E eu não quero deixar a linha desatada, né? Quem costura sabe disso. Tem que fechar o ponto. Porque senão a linha frouxa fica ruim, não é verdade? Tem alguém por aqui que costura, viu, André? Tem alguém por aqui. O Espírito me revela. Carinhosamente, irmãs, carinhosamente, obreiros e pastores, libere uma palavra sobre o seu irmão, muito carinho. Diga assim para ele: meu desejo para você. Escolher a Sara aqui. É que você cresça na fé. Diga isso para ele. Mas para isso,
você precisa se aproximar de Jesus. Quando o caldo engrossar, diga isso para ele. Quando a tribulação chegar, diga assim agora para ele: para crescer na fé, diga eu e você precisamos ficar mais tempo de juntos. Quem pode aplaudir a Jesus por isso? No seu lugar, fique de pé, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos que estão na internet nos assistindo, mas essa pergunta aqui também é para a igreja. Quantos ainda querem continuar crescendo na fé? Então esse homem tem muita coisa para nos ensinar. Se aproximar de Jesus, irmã Marta, nos tempos difíceis não é fácil não. Só que isso vai revelar que você está amadurecendo, irmão, e eu quero ministrar isso. Eu quero, na verdade, profetizar que você está amadurecendo. Em outro tempo, a gente já tinha largado tudo, já tinha chutado tudo. Mas hoje nós estamos nos aproximando de Jesus. E eu quero crer, irmão, que essa igreja, ela vai passar um tempo maior de joelhos diante da presença do Senhor Jesus. Então, para que isso seja verdadeiro sobre as nossas vidas, nós queremos fazer uma oração pela sua vida. Deus poderoso e fiel são. Aqui está. Aleluia. Aleluia, aleluia. A Sara vai orar pela nossa vida espiritual, pela nossa fé. Aleluia, Deus. Depois nós vamos oferecer um hino ao Senhor Jesus. Cumprimento a igreja, meu Pai e Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, querendo te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o nosso Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida da nossa família, na nossa Jesus. Quero te agradecer essa cadeira de encarnação, Senhor, te abençoando, e a gente